Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Na aula de hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre os conceitos de velocidade média, que é um conceito que ele estuda o movimento dos corpos, é um conceito de cinemática em física. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa seu joinha se você gostar da aula, assim você me ajuda a divulgar o canal. Vai começar pela fórmula, tá bom? Então, como eu falei, a velocidade média, ela estuda o movimento de um corpo, o deslocamento de um corpo. Conforme esse corpo está deslocando, ele vai percorrer um determinado espaço em um determinado tempo. E aí eu consigo gerar a velocidade média que esse corpo teve dentro desse deslocamento, tá bom? Então, olhando aqui para a fórmula, tá? O que a gente tem que lembrar para não errar? Onde que eu vou substituir cada variável? Então, eu vou marcar aqui, ó. O VM significa a velocidade média de deslocamento, tá? Então, é a minha velocidade média de deslocamento desse corpo. O meu ΔS é o espaço percorrido por esse corpo. Então, é o espaço percorrido. Lembrando que esse ΔS sempre vai ser o quê? Velocidade média. O meu ΔS, ele também pode ser, se tiver ela no espaço final e inicial. Espaço final menos o espaço inicial. E eu tenho o meu ΔT. Quem é o meu ΔT? É o meu tempo gasto por este corpo aí nessa trajetória, tá bom? Então, como que vai ficar embaixo, ó? Embaixo fica tempo final. Quem é o meu tempo final? Quando esse corpo parou ali no estudo de deslocamento. E o tempo que esse corpo começou ali no deslocamento, tá bom? Então, é sempre o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui eu tenho a fórmula principal de velocidade média, tá bom? Em alguns casos, essa fórmula ela pode aparecer como, ó, eu só vou fazer a troca aqui das variáveis. Ela pode aparecer como ΔS. Então, se eu quero saber o espaço percorrido vezes a velocidade vezes o meu tempo. Também como ela pode aparecer como ΔT vai ser igual a ΔS sobre velocidade média. Eu trabalhando em quilômetros por hora, o meu tempo tem que estar em horas. Se eu estou trabalhando em metros por segundo, o meu tempo tem que estar em segundo. O que acontece muito nesses problemas, ele traz o valor em quilômetros por hora e quer em metros por segundo. E os alunos confundem muito essa transformação. Eles lembram lá da transformação apenas de quilômetro para metro. Aqui o que acontece, ó. Eu vou até marcar para vocês não esquecerem. Eu vou fazer o lembrete de transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, tá bom? Para vocês confundirem mais. Depois eu faço um vídeo específico de quilômetros, de metros, dessas unidades mais simples, tá bom? Então, ó, quilômetros por hora. E eu quero ir para metros por segundo. Qual é o meu processo? Quando eu vier de quilômetros para metro, eu vou dividir por 3,6. Quando eu fizer o processo inverso, quando eu estou em metros por segundo e quero quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá bom? Mas isso vai ficar bem claro aí quando a gente fizer os exercícios. Vamos fazer o primeiro exercício para vocês pegarem aí esse conceito. Vamos ler o exercício junto. O que eu falo sempre para os meus alunos? Anota as unidades do lado do problema, porque aí vocês olham o exercício e falam, nossa, que exercício difícil, que exercício longo, mas é muito fácil. É só prestar atenção nas variáveis que o problema traz. Então, vamos lá. Quando eu tenho quilômetros por hora, eu sei que a minha variável, ou metros por segundo, sempre vai ser da velocidade média. Então, aqui, ó. Vamos marcar com vermelho, fica melhor para enxergar. Velocidade média.
sempre vai ser a unidade que eu tenho, quilômetros por hora ou metros por segundo. Quais são as outras unidades que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o meu ΔS, nesse tipo de problema, e eu tenho o meu delta da Unidade Federal de Pernambuco, tá bom? Do vestibular de lá. Um caminhão se desloca com uma velocidade constante de 144 km por hora. Então, eu sei que 144 é a minha velocidade média. Então, ele está se deslocando a 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Então, esse 1 segundo aqui, ó, é o meu tempo. Então, ele tá aqui, ó, 1 segundo. Qual é o espaço em metros percorrido por esse caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com nenhum objeto? Então, ele quer saber o espaço percorrido. É um exercício muito simples, eu coloquei ele só pra gente entender lá o caso da transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Por que eu tenho que transformar? Porque aqui, ó, eu tenho quilômetros por hora e ele quer a resposta em metros por segundo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 144 em metros por segundo. Vamos lá. Então, vai ficar 144 dividido por 3,6. Como eu estou trabalhando com uma unidade decimal, eu cancelo a vírgula, tenho uma casa depois da vírgula, eu coloco o meu zero aqui. Então, vai ficar, ó, 14 não dá para dividir por 36, fica 144. 144 dividido por 36, eu sei que é 4. 4 vezes 36, 144. Que deu zero, abaixo o zero e acrescenta aqui no meu quociente. Então, 144 quilômetros por hora é a mesma coisa do que 40 metros por segundo. A primeira parte do problema eu já resolvi, só falta eu descobrir o espaço percorrido. Lembrando que a minha fórmula da velocidade qual que é? Ó, velocidade média é a divisão entre meu ΔS e o meu ΔT. Eu poderia trocar aqui as variáveis de lugar, mas aqui também tá muito fácil de resolver com uma regrinha de 3 aí em matemática, né? Então, vamos lá. Eu poderia trocar minhas variáveis de lugar, mas aqui tá muito fácil de resolver. A velocidade média agora eu tenho, eu vou trabalhar com as que é 40 metros por segundo. Então, vai ficar 40 metros por segundo igual a quem? O ΔS é o que eu quero saber, então ele permanece. Dividido pelo meu ΔT. Quem é o ΔT? 1 segundo. Como eu tenho divisão de variáveis, os segundos, eles são cancelados, certo? Segundos por segundo some. Só sobrou o quê? Meu ΔS é igual a 40 metros. Essa seria a minha resposta. Então, quanto esse caminhão vai percorrer aí em apenas 1 segundo? 40 metros, né? Até por isso que a gente vê aí tanto acidente no trânsito, né? Às vezes o motorista, ele cochila lá 1 segundinho, 2 segundinhos, mas olha quanto que ele percorreu aí se ele estiver a 144 quilômetros por hora. Ele vai ter percorrido 40 metros, tá bom? Vamos fazer um exercício agora um pouquinho mais complicado, tá bom? Mas ainda é simples. Fica aí na aula. Então, vamos lá. Vamos fazer esse segundo exercício. Também é um exercício simples, parece confuso por ser um enunciado grande. É um exercício da VUNESP, né, de vestibular. E se você ler com carinho, você vê que é bem simples. Aí a gente vai encerrar esses dois probleminhas com as aulas mais simples de velocidade média. E numa outra aula a gente faz uns exercícios um pouquinho mais contextualizados. Então vamos lá, ó. O que o exercício fala? Ao passar pelo marco quilômetro 200, então tudo que é dado numérico a gente vai anotar. Então no quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento de restaurante a 30 minutos. É outro dado que eu tenho. Considere este posto de serviço se encontra junto com o marco 245, outro dado. Dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora. Eu tenho o quilômetro 200 e eu tenho 30 minutos.
E eu tenho quilômetro 245. O que mais que eu tenho de dado? Ele tá me pedindo a velocidade média. Então, ele tá me pedindo a velocidade média. Isso eu não tenho, é o que eu quero saber. E eu sei que ele quer em quilômetros por hora. Se eu pensar no espaço percorrido, aqui é o meu espaço inicial, os 200, e os 245 é o meu espaço final. E o tempo? O tempo é os meus 30 minutos, que é o meu T, tá bom? Então, o que que tá acontecendo aqui? É um exercício bem simples, só que eu tenho que prestar atenção no quê? O tempo, ele tá dando em minutos e ele quer a resposta em hora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses 30 minutos em hora. Então, basta eu fazer o quê? Eu tenho que dividir 30 por 60. Não dá para dividir, acrescento 0 e a vírgula. 300 dividido por 60, 5. Aqui dá 300, então deu 0. Então, eu sei que 30 minutos é a mesma coisa que 0,5 horas, ou metade de uma hora. Agora, é substituir na fórmula. Fica muito fácil, né? Pela fórmula, a gente tem o quê, ó? Velocidade média, ΔS, sobre ΔT. Velocidade média eu não tenho. O meu ΔS eu tenho, ó. Lembra, na fórmula, vai ser a final menos a inicial. Então, é 245 menos 200. Tudo dividido por o tempo, que é 0,5. Faço a subtração de cima, 245 menos 200 dá 45. Dividido por 0,5, de cara, eu sei que 45 dividido por 5 é 9. Como é um decimal, aqui vai dar 90. 90 é o quê? Quilômetros por hora. Certo? Então, eu espero que tenha ficado bem claro, né? A alternativa aqui, ó, é a resposta B, né? Espero que tenha ficado bem claro esses conceitos para vocês. Numa outra aula eu vou fazer uns vídeos um pouquinho mais contextualizado, mas se você entendeu isso, você resolve todos os problemas de velocidade média. Um beijo no coração.